Olá, meu nome é Sofia Lopes Panamigo e esse é o meu projeto de FICBIC, o desenvolvimento de personagens e roteiros para a utilização de quadrinho e mangás no ensino de biologia celular e microbiologia, o Magic Cells Project, orientado por Luiz Fernando Bianchi. A criação dessas tirinhas foi o nosso foco principal dessa história. Essa daqui vai ser finalizada em 2025, mas ela já está em progresso. A ideia original atrás desse projeto foi da materialização desses conceitos difíceis de entender para bastante alunos que ainda estão entrando no campo da biologia ou estão completamente fora, por causa que as ideias de microbiológicos e as suas funções enzimáticas, microcelulares, que é difícil de conceitualizar fora do macro. Então, o que eu fiz foi trazer essas figurinhas do micro para o macro, transformando elas em figuras mais humanizadas que fazem funções de uma maneira que possa ser interpretada de uma maneira humana, não apenas ilustradas na tirinha, mas também pelo meio dos blocos de informações que usa-se para elucidar essa função que está sendo praticada. E essas tirinhas foram feitas pelo meio de um roteiro que foi escrito ao longo de vários encontros, corrigidos, dependendo de alguns fatores que precisaram ser encontrados, e as ilustrações foram feitas por Autodesk Sketchbook. Enquanto isso, a questão de fôlego foi focada principalmente, como o título refere, nas interações bacterianas com o oxigênio e os diferentes níveis de tolerância que elas possuem, o que faz viver para elas um desafio. E principalmente foi um dos principais fatores que foi usado foi o uso dos plasmídios, que é uma maneira muito importante das bactérias de transferirem por si mesmas certas informações genéticas que levam à resistência. Isso é um dos objetivos de Cas, de querer construir essa resistência, que é explorada quando ele está lutando contra patógenos e ele consegue sobreviver algo que destrói eles, mas traz resistência em seu corpo. Como visto nesse documento aqui, sobre a beta-lactamase e sua resistência por antibióticos. Aqui a gente tem um outro patógeno, que é o aeróbico Pseudomonas, e a sua função do uso da exotoxina A, que é citotóxico e destrói um dos lactobacilos. No final da história, a saga dos plasmídeos acaba quando ele consegue replicar essas pequenas sequências de DNA e espalham para a colônia inteira. Segundo, a mudança de planos é uma HQ que foca-se em uma célula intestinal no meio de uma reação celíaca e os processos de apoptose que acontecem dentro dela. Os personagens são organelas, um deles sendo o Ness, o núcleo, e Hulk, o retículo endoplasmático rugoso. E o design deles foi feito para realmente incorporar eles junto com correções em seu design de sua cromatina. Mitch é a mitocôndria, ela tem esse design mais feminino, ela tem esse design que remete à eletricidade por causa da sua produção de energia. Outros designs que incluem são de outras organelas, como a Rho, o retículo endoplasmático liso, Giges, o complexo de Golgi, e Lan, o lisossomo. Por final, eu percebi a diferença dessas capacidades de usar as diferentes técnicas de artes e é bom encontrar um final para, uma técnica principal para esse tipo de produção. Muito obrigada!